Boa tarde, meu nome é Luana e o título do artigo a ser apresentado é Tendências do Critério de Markowitz, uma análise bibliométrica por meio do software Bibliomágica, e a área de pesquisa foi a pesquisa operacional. E nesse slide é possível visualizar os autores, que além de mim tem o professor Marcos dos Santos, o professor Carlos Francisco Simões Gomes, o Anderson Luiz Pereira Júnior e o Emerson Rizouchi. Eu vou começar com a introdução e a teoria do portfólio, proposta por Harry Markowitz, se destaca introduzindo um conceito inovador de diversificação como estratégia para minimizar o risco e maximizar o retorno esperado dos investimentos, ou seja, o retorno esperado sendo a esperança e o risco o desvio padrão. Porém, essa teoria não ficou restrita somente à área financeira. Ela foi aplicada em diversas outras áreas, como o campo da pesquisa operacional, que é a nossa área de atuação. Então, paralelamente, a PO evoluiu como campo interdisciplinar dedicado à aplicação dos métodos analíticos avançados para apoiar a tomada de decisão e outras práticas de gestão. Sendo assim, essa pesquisa ela busca retornar às cinco questões, né? Qual é o panorama atual do campo de pesquisa, quais as tendências podem ser observadas nas publicações do tema da pesquisa, quais são os principais autores, instituições e países que estão contribuindo para os avanços na pesquisa do campo de estudo, quais os principais periódicos que publicam o tema da pesquisa e quais são as palavras-chave mais frequentes nas publicações existentes no campo de estudo. Para a metodologia, nós colocamos o diagrama de prisma, que teve como tópico o critério de Markowitz. As palavras-chave foram o critério de Markowitz, Markowitz média variância, teoria de portfólio, seleção de portfólio. E o escopo, a gente utilizou a base de dados da Scopus, porque o programa Bibliomágica ele só aceita a base de dados Scopus. Não teve seleção de período, foi utilizado todos, idioma também foi todos, e a gente selecionou somente os artigos, artigos de conferências e revisão. A pesquisa ela foi feita no dia 3 de março de 2024, foram encontrados 416 artigos e 2 foram removidos por duplicidade, e no total ficaram 414 artigos a serem analisados. No panorama atual, a gente consegue ver que a gente teve 310 artigos, 86 artigos de conferências e 18 de revisão. E os tipos de fonte foram revistas 320, canais de conferência 75, séries de livros 16 e revista especializada 3. Nesse slide, a gente vê as tendências da publicação, né? E a gente consegue visualizar o total de publicações e citações por ano. Então, a gente vê que no meado dos anos 90 para os anos 2000, né, você vê um aumento de número de citação, inclusive foi na época que o Markowitz ganhou o Nobel, e você vê também que o número de publicações, né, a respeito do tema, ele foi aumentando ao longo dos anos, principalmente na época da pandemia. Bem, aqui a gente consegue visualizar, né, o número de publicações por autores, né, que instituições e países. A gente teve o Sergio Ottobelli, da Universidade de Bergamo, da Itália, o Pan Happing, da Universidade de Chengdu, da China, né? A gente vê também o Rami Bushu, da Universidade do Reino Unido, e assim por diante, né? O total de número de publicações. Depois da gente ter visto os autores, a gente consegue visualizar as afiliações, né? As 10 instituições mais produtivas, que foram a Universidade da Califórnia, a Universidade de Bergamo, a Universidade de Maryland, dos Estados Unidos, a Universidade de Texas, e assim por diante. E agora a gente consegue visualizar a publicação por países. A gente tem os Estados Unidos, a China e o Reino Unido, né, como os 3 primeiros lugares. A gente consegue visualizar o Brasil em 8º lugar. O Brasil ele tem pesquisado, mas é uma possibilidade de ampliar essa pesquisa para alcançar os primeiros lugares junto com as maiores potências, né? E aqui a gente consegue visualizar, né, as principais revistas, como o Journal of Financial, The Quantitative Analysis,
The Journal of Finance, os Annals of Operation Research, né, que é a principal revista de pesquisa operacional, uma das principais. E aqui são as principais palavras-chave. Quanto maior o círculo, maior a ocorrência. Então, a gente tem como maiores ocorrências, né, que é a própria teoria de portfólio, né? A gente vê também que tem pesquisado muito sobre teoria da decisão, né? Faz parte aí do pesquisa operacional. A gente vê riscos, finanças, custos. Então, essas são as principais palavras-chave que têm sido utilizadas pelos autores. Como conclusão, a análise bibliométrica forneceu um panorama detalhado da pesquisa sobre o campo de estudo do critério de Markowitz. Foram analisados 414 documentos da base de dados Scopus. De maneira geral, a gente consegue visualizar que o número de publicações cresceu ao longo do tempo, principalmente ali durante o período, né, que o Markowitz ganhou o Nobel, a gente conseguiu visualizar um número de citações alto. E também durante a pandemia, né, a gente consegue ver um volume maior de publicações a respeito do tema e um crescimento depois desses anos. E a gente conseguiu ver também que as maiores potências, como os Estados Unidos e a China, têm pesquisado sobre o assunto. O Brasil também tem pesquisado, figurando lá o 8º lugar. E com isso a gente conseguiu também responder todas as 5 questões da pesquisa. E aqui são as principais referências utilizadas, né, durante a apresentação. Termino a apresentação agradecendo pela oportunidade de estar aqui no ENEGEP nesse ano de 2024. Muito obrigada. E acrescento também o meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato para perguntas. Abraços.